Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Érico Feitosa e essa é uma aula de redação, produção textual voltada aí para os alunos da terceira série do ensino médio, tá? O tema da nossa aula de hoje é texto dissertativo argumentativo. É texto que todo mundo já conhece, né? Quem está se preparando aí para o Enem já ouviu alguém falar, já ouviu o professor falar. Eu com certeza devo ter falado várias vezes do texto dissertativo argumentativo. Então a ideia da aula de hoje é um pouco diferente de uma aula normal, vamos dizer assim. O que nós vamos fazer é responder a uma questão relativa ao texto dissertativo argumentativo, né? Fazer uma espécie de avaliação do que você sabe, tá bom? E logo em seguida nós vamos ler um texto dissertativo argumentativo e identificar as características desse formato de texto que é pedido, né, nas redações, nas propostas do Enem. Beleza, pessoal? Então é isso, tá? Eu acho que uma coisa que a gente precisa colocar na nossa cabeça, a gente que quer passar aí, ter uma boa nota no Enem para poder entrar numa boa faculdade, é justamente pensar na produção textual, em escrever, pessoal. Não tem outra saída. Se você quiser melhorar a sua nota no Enem, você precisa tirar uma boa pontuação na redação, tá bom? E assim, um segredo para você fazer isso é ler textos, ler modelos de redação que tragam o texto dissertativo argumentativo bem escrito, dentro de um padrão que você possa, né, seguir, que você possa imitar aquela estrutura, aquelas frases que foram feitas, tá certo? Então, quanto mais você lê textos dissertativos, isso vai ajudá-lo também na hora que você está escrevendo os seus próprios textos, tá bom? Então, vamos fazer essa diagnóstica. É uma questão só. Vamos lá. Bem, a questão ela versa o seguinte: são características do texto dissertativo argumentativo, né? Quais são essas características? Ora, professor, pelo título a gente já sabe, né? O dissertar é dar opinião sobre alguma coisa, sobre algum assunto. Esse assunto, ele pode ser um assunto geral, né? Um assunto bem amplo, mas também pode ser algo voltado para algo particular do país, né? Algum problema relacionado ao país, alguma questão ligada às problemáticas da ética e da moral, ou algum problema voltado para o consumo, né? O comportamento das pessoas, tá certo? Então é isso. Um texto dissertativo é um texto em que você vai expor uma opinião. E aí ele ganha esse adjetivo, né? Que é o argumentativo. Ora, num texto dissertativo não adianta você só dar sua opinião. Você precisa justificá-la ao longo do texto. E é justamente isso que faz toda a diferença em uma boa redação do Enem, por exemplo. As argumentações, as estratégias de argumentação que você vai usar, tá bom? O que você utiliza para deixar a sua opinião, né, forte no texto, assim, para que ela seja bem forte e as pessoas que estão lendo ali entendam que você realmente articulou ideias, você realmente argumentou. Então, o item A diz assim: características do texto dissertativo argumentativo. Defesa de uma tese através da organização de dados, fatos, ideias e argumentos em torno de um ponto de vista definido sobre o assunto em questão. Nela, deve haver uma conclusão e não apenas exposição de argumentos favoráveis ou contrários sobre determinada ideia. O item B diz assim: características do texto dissertativo argumentativo. Os eventos são organizados cronologicamente,
né? Cronologicamente lembra temporalmente, né? Com uma estrutura que privilegia os verbos no pretérito perfeito, verbos no passado e predicados de ação relativos, ou seja, verbos indicando ação. Então, verbos no passado indicando ação em uma ordem temporal, em ordem cronológica. Eventos que se referem à primeira pessoa ou terceira pessoa. Ou seja, o texto é escrito em primeira pessoa ou terceira, né? Presença de enunciados que sugerem ação e novos estados. C. Predominância de caracterizações objetivas. Ou seja, o cara vai caracterizar, vai descrever objetivamente questões físicas e concretas, ou seja, descrever uma mesa, descrever uma paisagem, ok? E subjetivas, dependem do ponto de vista de quem as descreve, né? Descrever uma paisagem enquanto eu estou apaixonado. Então, a paisagem eu vou ver de uma determinada maneira, né? Ok, então descrição de coisas físicas e coisas concretas. E o uso de adjetivos. Caracterizar é usar adjetivo, né? Descrever é usar adjetivo. Ok. Os tipos de verbos mais comuns na estrutura do texto são os verbos de ligação. Ser, estar, tal coisa está, tal coisa era. Ok. O item D está dizendo que o texto dissertativo argumentativo é um tipo textual marcado por uma linguagem simples e objetiva, sendo que um dos recursos linguísticos marcantes desse tipo de texto é a utilização dos verbos no imperativo. Ou seja, você vai mandar fazer as coisas. Faça isso, faça aquilo, não faça isso, não faça aquilo. Típicos de uma atitude coercitiva, a coerção, né? Coerção é realmente imperar, é mandar. Ok. Então, qual seria a nossa resposta, pessoal? Qual desses itens traz, na verdade, a caracterização de um texto dissertativo argumentativo? Dá um tempinho para vocês pensarem. Está passando uma moto para ajudar, né? Nossa sonoplastia aqui. Bem, eu acho que já deu tempo, né? Entender. É exatamente quem marcou o item D errou completamente. Não tem nada a ver. Verbos no imperativo. Bem, linguagem simples e objetiva é uma característica de um texto dissertativo, mas também é de qualquer texto, tá bom? Agora, verbos no imperativo, na atitude de ordem, de mandar, de imperar, isso não aparece nos textos dissertativos. Nos textos dissertativos, o que nós vamos ter são verbos indicando possibilidade, né? Ou indicando algo, alguma afirmação, né? Afirmando para depois mostrar que aquela afirmação é correta. No item C, também não temos a resposta. Predominância de caracterização objetiva. Bem, isso aí é o texto descritivo, né? Os textos descritivos. Esses têm essas características do item C. B. São os textos narrativos, não tem nada a ver com texto dissertativo, né? Organização dos fatos, verbos no passado, pode ser escrito em primeira pessoa, narrador personagem, ou escrito em terceira pessoa, narrador observador, né? Realmente não tem nada a ver com texto dissertativo. E o item A é a nossa resposta correta. Defesa de uma tese através da organização de dados, fatos e argumentos. Exatamente. Tese, né, pessoal, é o mesmo que opinião. Eu desenvolvo uma opinião sobre o assunto apresentado na proposta. Tá? Se a proposta traz o assunto X, então a minha opinião tem que ser sobre esse assunto X. E aí eu preciso embasar a minha opinião através de argumentos
E as estratégias de argumentação é justamente essa: usar dados estatísticos, usar fatos históricos, usar ideias de outras pessoas, né? São aquelas opiniões importantes de um cientista, de alguma pessoa com autoridade, tá certo? Para embasar a sua opinião. E no final, né, o texto dissertativo ele termina com uma conclusão, ou seja, você termina o texto reforçando a sua opinião, a sua tese, tá bom? Ou, no caso do Enem, é também possível terminar o texto trazendo sugestões para a resolução ou para uma tentativa de resolução do problema que foi apresentado na proposta. Beleza? Então, é isso. A resposta é o item A. Bem, para a gente entender toda essa organização, a tese, os fatos, né, as estratégias de argumentação, eu trouxe um texto bem bacana sobre uma temática, né? A temática do consumismo, né? Vivemos numa sociedade extremamente consumista, né, pessoal? A gente tem desejos de realizar esses desejos mais voltados para os bens de consumo, celular, carro, casa, né? O texto vai falar sobre a questão do consumismo, esse comportamento aí das pessoas que vivem em sociedades como a nossa, né? Sociedades capitalistas, vamos dizer assim. Vamos lá? Então, o texto começa assim: consumismo, ele foi escrito em 10 de setembro de 2007 e tal, e aí o texto foi escrito por João Maria, e aí o texto começa da seguinte maneira: consumir, desejo ou necessidade? Na vida, há coisas que são básicas. Sem elas, não tem como viver. Por exemplo, comer, beber, vestir, dormir. É aceitável dizer também que existem outras necessidades que poderíamos chamar de secundárias, como ter um automóvel, um computador, um televisor. Outras coisas ainda podem ser consideradas supérfluas. Porém, o tema é mais complexo do que parece. Tá vendo? Então, ela trouxe aqui a temática, ela está apresentando para a gente, né? O autor está apresentando para a gente a temática, né? O assunto, que é o consumismo. Ele está explicando para a gente, nesse primeiro parágrafo, né, o que é o consumismo. Tá? Pessoal, esse texto que eu trouxe para vocês, ele não é uma redação do Enem, tá? Ele é um gênero textual chamado editorial. Tá? Então, vários gêneros textuais possuem a dissertação, a argumentação. Possuem no seu interior os textos dissertativos argumentativos. Beleza? Então, aqui é um editorial. Continuando. O que para uns é desprezível, sem valor e desnecessário, para outros pode se tornar uma necessidade de primeira grandeza. Mas o que é que faz das mesmas coisas objetos com valores distintos? Né? Por que para umas pessoas aquilo é tão importante ter e para outras não tem tanta importância assim? Por que isso acontece? Aí entra um elemento fundamental que é o desejo. Sem ele, aliás, não se vive. Fomos feitos seres desejosos e desejantes. Quem vive é porque assim o deseja. Muito embora nem sempre deseja viver tal como vive. Bem interessante, não é essa frase? Quem vive é porque assim o deseja. Muito embora nem sempre deseja viver tal como vive.
Então, muita gente, né, pessoal? Acho que vocês também conhecem muita gente que vive, deseja viver, mas se pudesse, viveria outra vida, ou viveria em outra situação. Bem, consumo incontrolável. Até agora a gente já entendeu a tese dele, né? A tese é de que o consumo está ligado ao desejo, né? Não é que as coisas elas são importantes por si só. Não. Quem dá importância às coisas somos nós, seres humanos, que desejamos. Algumas pessoas desejam mais e outras pessoas desejam menos determinado bem, determinada coisa. Tá bom? Vamos continuar aqui o texto. Consumo incontrolável. Efetivamente, entre os maiores desejos de todo ser humano está o de ser feliz. E isso é realmente. Como sê-lo, enfim? É certo que não há fórmulas, modelo ou padrão para tanto. A felicidade é uma busca. Neste sentido, há inúmeros caminhos. Convém ressaltar que o sistema sobre o qual vivemos aponta um único caminho, e recomendo que, para ser feliz, é preciso consumir. Assim, o desejo fica condicionado a um conjunto de necessidades que vão sendo criados e estimulados no público consumidor. Consumir virou um dilema pontiagudo e uma obsessão incontrolável dos tempos modernos. Bem interessante a articulação que ela fez aqui, né? Que o autor fez, né? Ele vai falar que todos desejamos, isso é normal, algumas pessoas desejam mais do que outras, todos desejam a felicidade, por exemplo, mas nós vivemos em um sistema, nós vivemos em um tipo de sociedade, chamada de sociedade capitalista, em que o desejo das pessoas é manipulado. Manipulado por propagandas, manipulado por uma série de coisas. E o desejo sendo manipulado, é fácil criar desejos falsos e as pessoas entenderem que são desejos importantíssimos, né? Interessantíssima a maneira como ela fez essa argumentação. Acho que deu para acompanhar. Ela faz uma argumentação com ideias bem claras, bem objetivas, trazendo o que é, né? Trazendo como a sociedade pensa, trazendo a ideia de sistema. Então, todos esses conceitos, pessoal, ela não aprendeu nas aulas de redação. Essa forma de pensar do autor aqui foi através do estudo das outras disciplinas. Ela estudou bem matemática, ela estudou bem geografia, filosofia, história. Na história a gente vê tudo isso, né? A gente entende os conceitos do que é capitalismo, do que é uma sociedade de consumo. Então, e ela está usando todo esse conhecimento dela aqui no texto. E outra coisa, ela mostra muito bem que ela não está falando de uma época que não é a dela, ela está falando da época dela também. Essa sociedade do consumo, beleza? Que nós estamos vivendo também. Bem, e aí continua. Consumir virou um dilema pontiagudo e uma obsessão incontrolável dos tempos modernos. Por um lado, estamos certos de que está errado que uma multidão não tenha condições para adquirir os produtos de necessidade básica. E isso se deve à contradição que dá sustentação ao capitalismo globalizado. De outra parte, há uma ordem que parece vir de todos os quadrantes do mundo e que estimula o consumo para além das necessidades. Então, isso é muito interessante. A globalização que ela está citando aqui, ela faz justamente isso. A gente, através, por exemplo, da internet, do Instagram, do Facebook,
a gente conhece a realidade de outras pessoas em outras partes do mundo. E aí a ideia que a gente tem é que nós vivemos num lugar só, porém há uma diferença, né? As pessoas lá de fora parece que têm mais dinheiro para comprar as coisas que elas querem, e nós aqui no Brasil, aqui na cidade que a gente mora, a gente não tem. Então, fica muito claro assim que apesar de estarmos no mundo globalizado, há diferenças, né, sociais, financeiras nos mais diversos lugares, tá certo? Educar os desejos. Então, você viu que até agora ela problematizou, trouxe o conceito de consumo, de desejo, explicou como é que a sociedade funciona em torno desse desejo, falou sobre o capitalismo globalizado e agora ela vem trazendo as sugestões para resolver esse problema, esse consumo que faz a gente tirar um pouco a percepção do que realmente importa para coisas, para a gente se preocupar muito com coisas supérfluas. Ela vai dizer aqui que educar os desejos. A questão é bem mais ampla. Se cedermos a todas as tentações do desejo, em breve não haverá condições reais para satisfazer as necessidades elementares de toda a humanidade. Trata-se de pensar o que, quanto e como estamos consumindo. Junto com isso, faz-se necessário uma educação permanente do desejo. Monitorar o desejo é uma tarefa de todos e em todos os lugares. O vírus do consumismo está dentro de nós e muito dificilmente alguém se imune a ele. Ou seja, alguém seja imune a ele. Desculpa, eu li errado aqui. Então, olha só que interessante, ela está trazendo uma proposta, né? Educar os nossos desejos para saber o que realmente é importante. E assim a gente fica imune a esse vírus do consumismo, né? Podemos educar o desejo para consumir o que o mercado nos vende como necessidade e como produto de felicidade. Quem entra no Facebook, Instagram, e a própria televisão, né, as propagandas mostram justamente isso. Eles vendem os produtos querendo vender também ali uma ideia de felicidade. Se um dos nossos desejos maiores é sermos felizes, então eu uno a ideia de felicidade ao produto. Então, inconscientemente, eu vou ter a percepção de que se eu tiver tal produto, eu sou feliz. Eu serei feliz. Então, é assim que a gente é enganado, né? É que as necessidades elas vão mudando a nossa percepção. Desejar para além do desejo do consumo, ou seja, pretender um novo paradigma como ética, justiça e responsabilidade é o grande desafio. Então é isso. O grande desafio é nos tornarmos mais educados em relação aos desejos. Poderemos viver juntos? Este é o título do livro do sociólogo Alain Juran, e é mesmo instigante. Se não reeducarmos nossos desejos e orientações pessoais e sociais, não teremos mais possibilidade de viver juntos por muito tempo. Nosso dilema se mostra cada vez mais sério. Preservar ou continuar dilapidando os recursos naturais? Como seres coletivos que somos, temos o direito de consumir segundo as nossas necessidades, mas não podemos transformar todos os desejos emergentes em necessidades, né? É muito isso, né, pessoal? Não é que a gente precise, segundo aqui o autor, que a gente precise acabar com os nossos desejos. A gente precisa saber o que deve desejar, o que realmente é importante. E se a sociedade continuar
pensando que determinada coisa, né, determinado produto industrializado é o mais importante para a vida, a tendência é o planeta acabar, não é verdade? Então, nesse ponto aqui, nós temos uma estratégia que é a utilização da autoridade de um autor, né? O autor aqui do livro Poderemos Viver Juntos. É muito interessante você citar autores, citar passagens de texto, nunca deixando de dizer de quem é aquela frase, de quem é, e analisar a frase, que ela faz um pequeno resumo, né, uma explicação sobre o livro Poderemos Viver Juntos, tá certo? E termina-se o editorial trazendo uma frase também de autoridade, uma frase bíblica, né, de que adianta o homem ganhar o mundo se perder a sua alma. Olha só, se você é enganado naquilo que é mais importante, que é o desejo de você ser feliz, ou seja, o que há de mais importante é a sua alma, né? O seu desejo de ser feliz. Se você é enganado nisso, as coisas vão ficar cada vez piores. Então, texto muito bem escrito, né? Traz todas as estratégias de argumentação, ela explica o assunto, depois ela traz uma tese, essa tese, né, essa opinião, ela está em todo o texto. Em todo o texto aparece a opinião dela, ela é contra o consumismo, a gente percebe isso de cara, e ela vai explicando para a gente como é que esse consumismo é prejudicial, fazendo um paralelo com a questão do desejo, com a questão das propagandas, e, além disso, para concluir, ela traz uma sugestão. A sugestão é justamente educar os nossos desejos, tá bom? Então, espero que vocês tenham gostado dessa aula. Esse texto é maravilhoso, vai ficar para vocês. Assistam quantas vezes vocês quiserem, façam reflexões e é interessante que você também procure, através dessa videoaula, fazer um texto sobre consumismo, sobre o consumismo, tá certo? Entenda a aula como uma espécie de motivação para eu escrever a minha primeira redação, ok? Então, me procurem para tirar dúvidas aqui no próprio YouTube, coloquem lá perguntas, ou me procurem os meus alunos, me procurem no WhatsApp para a gente conversar mais um pouco. As atividades vão ser colocadas ao longo da semana, né? E é isso aí, espero que vocês tenham gostado. Até a próxima, pessoal.